Sejamos, Senhor Deus, instrumentos seus. Aquele, Senhor Deus, que o Senhor fala também aos corações. Que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje falar em João 16:33. Tá? Por que eu estou falando acerca em João, esse texto em João? É interessante que, nesses últimos 2 anos, nós temos vivido um mundo muito. O mundo modificou em 2 anos, né? Antes de 2019 se falava em prosperidade, falava em melhora em vários setores do país, do mundo, muita coisa ia mudar, mas depois veio a pandemia. Nós vimos que depois da pandemia também, nesses últimos 2 anos, nós vemos tantas calamidades no mundo, né? Eu estou lá fora, mesmo lá fora eu trabalho com pessoas de outros países, né? Da Indonésia, a gente vê vulcões sendo... sempre houve, né? Vulcões, né? Erupções de vulcões, mas nós vemos com mais frequência terremotos, vulcões. Nós vemos enchentes na Europa, né? Até na Alemanha, em países que nós não víamos essas calamidades, essas coisas. Nós temos visto na Alemanha, na Inglaterra, várias pessoas morrendo. Né? Os furacões, nunca houve aquelas sessões de furacões nos Estados Unidos. Esse ano teve uma coisa terrível, devastou uma cidade quase inteira. Nós víamos situações em vários países, rumores de guerra, essas situações. Então, nós vamos ler isso. Para quê? Que nós precisamos, né? Essa situação vem o quê? Esses problemas traz a desesperança, traz o enfraquecimento da nossa fé. Então, eu li essa semana isso. Quando arrebentou a situação lá na, na Ucrânia, eu falei assim, olha, Deus, eu preciso do Senhor. Aí veio esse versículo. Aí é, a irmã Sônia logo falou, Margarida, você pode falar para a gente essa semana? Eu tinha falado até para ela, não, eu estou sentindo muitas dores, e estou sentindo muitas dores. Depois a minha cabeça mesmo falou assim, bom, você está sentindo as dores, mas não é o seu joelho que fala, é sua boca que fala. Então eu falei assim, bom, tudo bem, eu vou falar. E estou aqui para falar. Né? Então, lá em João 16:33 fala assim, essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Interessante quando a gente vê esse versículo, né? Jesus, quando ele esteve aqui, ele não nos isentou das aflições. Não é como muitas igrejas, muitos crentes falam que aquela teoria que os crentes não devem passar por aflições, ou por dores, ou por situações. Mas Jesus não, falou assim, no mundo tereis aflições. Né? E para ver esse lado, no mundo tereis aflições, nós vamos ver aqui na Bíblia, lá em 1 João, em 1 João 5, se a irmã pode ler isso para mim, a irmã Sônia, 1 João 5:19, né? Que fala que o mundo jaz no maligno, mas eu gostaria que a irmã lesse todo o texto, todo o versículo, né? 1 João 5:19. Diz assim, 1 João 5:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, aí nós vemos que nós somos de Deus, mas nós estamos no mundo que o sistema é maligno. O sistema está sob o poder do maligno. O sistema está sob o poder do mal.
né? Isso quer dizer que Deus permite Satanás para atuar malignamente no mundo. E essas aflições advêm dessa situação, do mundo estar no maligno, de muitas coisas de Deus permitir que aconteça, que o mal aconteça. Então, aí ele falou, aí Jesus fala assim, tereis aflições, significa, tereis angústias, tereis preocupações, né? Lá em 1 Pedro 5, 7, fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? E vemos também, quando falamos, como vemos, nós temos também essas aflições, significa um sofrimento é, causado por um desgosto. Às vezes, esse desgosto, essa mágoa no nosso coração, é sofrimento. Às vezes, é uma coisa tão simples, você acorda com o pé, a gente fala, né, com o pé direito, todo contente, todo alegre, pode estar um dia chuvoso, coisa, você acorda com aquela coisa maravilhosa. Aí um membro da tua família mesmo, alguma coisa, vem e faz alguma coisa com você que dói, causa tristeza, causa dor, e aquilo vai aumentando, causa raiva. Então, esse sofrimento também é um das aflições. A dor da doença, né? Eu mesmo estava pensando, outro dia, eu não sei se eu estava pensando se é Deus ou se foi realmente o maligno que colocou na minha cabeça. Eu fiquei numa tristeza terrível antes de fazer essa cirurgia. Eu falei, por Deus, me livra de não operar. Nos últimos 10 anos, eu já fiz 5 cirurgias e eu estou cansada de fazer cirurgias. Eu fiz no joelho, depois eu tive um câncer, né? Fiz esterectomia total, tirando o câncer, depois eu operei a vista, não deu certo, depois eu tive que operar a vista de novo, depois agora eu operei o outro joelho, e fora antes, né? Nos últimos 20 anos, eu fiquei em coma 10 dias, eu tive problema de infarto, né? E com problema por causa de medicamentoso, eu fiquei obesa, eu fiquei enfrentando a obesidade. Enfrentar a obesidade é uma coisa terrível, porque você quer sair dela, eu não comia quase 2 colheres de arroz, aí tinha aquelas falas das pessoas, gorda, você for ficar gorda assim, você está assim porque você está gorda, procura comer menos. Eu falava assim, meu Deus, não estou comendo já nada. Às vezes eu não cortei pão, muito tempo cortei pão. Eu não comia quase nada e não conseguia emagrecer. Era uma aflição. É uma aflição. Então, o mundo, ele causa, tem muitas coisas que nos causam aflições, né? Estamos vivendo também num período sombrio da história da humanidade. A pandemia, o Covid-19, muitas pessoas crentes, muitos crentes perderam entes queridos, perderam parentes, perderam vizinhos, perderam alguém que ele ligava, que ele sabia. Então, aflições, morte, aflições que traz a insegurança, muita insegurança, doenças emocionais. Outro dia mesmo, minha colega escreveu, o pastor dela se matou porque estava com depressão. Pastor. Eu falava assim, meu Deus, um pastor se matou porque estava com depressão. As aflições causadas por calamidades, nas guerras, lá como a gente está vendo lá na Ucrânia. O problema da Síria, dos refugiados. Né? Na Guiné, eu passo sempre pela Europa, então, na Europa a gente vê de perto a situação dos refugiados. Aqui no Brasil, a gente vê agora que por causa da morte desse rapaz, a gente ouviu falar de refugiado mais recentemente, do congolês, né, que foi morto lá no Rio de Janeiro.
Mas a gente lá fora, a gente vê todo dia, a gente vê eles, a gente vê a dificuldade deles. Então, o mundo, essas aflições, são várias aflições no mundo que a gente tem enfrentado. Mas Jesus, ele falou assim: vocês vão ter essa aflição, vocês vão ter essas dores, vocês vão ter toda essa situação no mundo. Aí ele fala uma fala maravilhosa, mas tende bom ânimo. O que é ter bom ânimo nessa situação? Né? Eu lembro que quando eu tive. A primeira coisa que eu lembro de bom ânimo foi quando eu passei uma situação muito ruim na Guiné, de doença, e era muita dor, muita dor, muita dor. As minhas amigas estavam comigo e eu estava com muita dor. Eu tinha caído, foi esse joelho que eu operei agora, por isso que eu estou falando. Eu caí, o joelho virou ao contrário. Você sabe que o joelho foi feito para virar para frente, né? Para dobrar para frente, para ir para frente, não para trás. O meu joelho, quando eu caí, escorreguei, o osso saiu e ele foi para trás. E foi colocado no lugar, é claro, mas ele ficou com essa mazela, essa dor. E aqueles dias lá na Guiné não temos fisioterapia, não temos reumatologia, nós não temos nada nessa área de osso, é só clínico geral. E o clínico geral deu do remédio que ele deu ibuprofeno com um outro lá, anti-inflamatório, mas aquilo foi igual água, não aconteceu nada. E eu, morrendo de dor, o joelho triplicou de tamanho, enorme, todo mundo estava vendo que eu estava morrendo de dor, e doía muito. E eu queria chorar, eu queria gritar, e eu comecei a cantar. Tem de bom ânimo. E eu comecei a cantar, e eu cantava, e eu cantava. E uma música, eu saía de uma música, eu comecei a cantar músicas na língua crioulo, depois eu fui para a língua pepel, depois eu fui para o português, e eu cantava. Aí eu sei que eu canto. Quando eu acabei de cantar, não canto muito bem, né? Mas eu vou falar aqui. Eu cantei: não há impossível para Deus, não, não há. Não, não há, meu Deus tem todo o poder. Eu já não dormi, acho que umas 3 ou 4 noites com dor. E depois que eu cantei 1 hora e pouca, 2 horas da manhã daquele dia, eu estava dormindo. E eu dormi até quase 11h30 da manhã. Minha colega falou assim: menina, você dormiu. Teu joelho, porque o joelho continuava cheio, inchado. Teu joelho não está doendo. Eu falei assim: está doendo, mas Deus me deu paz. Então, ter ânimo, ânimo quer dizer ter coragem, ter força, ter uma atitude diferente na frente da adversidade. Né? A Bíblia é ter esperança. Na Bíblia significa ter esperança. Não desanimar, não perder a fé, viver com alegria. Isso que significa esse tem de bom ânimo, viva com alegria. Está doendo, mas você sabe, todo tempo dê graças a Deus, louve a Deus. Não entrar como aconteceu com os israelenses. Eles entraram e começaram a murmurar, né? Então, ele falou assim: encarar a vida com confiança, sabendo que Deus, o nosso Deus, ele é fiel. Interessante que naquela minha atitude, a partir daquele dia, quando doía, eu tomava os remédios que o médico deu. Eu não deixava de tomar os remédios que o médico deu. Tomava o remédio e comecei a orar. Eu comecei a encarar isso diferente. Aí eu pude trabalhar, mesmo com o joelho inchado. Eu colocava ataduras de elástico, depois eu colocava uma joelheira que apertava com força. Eu ia trabalhar, eu ia dar minha aula na Escola Emanuel, no Instituto Bíblico, até Deus dar condições
de eu vir para o Brasil. Eu vim para o Brasil, chegando aqui, em menos de 10 dias, eu estava na sala de cirurgia e eu fiz a cirurgia. E foi um milagre minha cirurgia, principalmente que eu não tinha dinheiro. O meu joelho custou dessa coisa, R$ 16.000. Eu não sabia onde atirar. Mas eu falei com uma pessoa aqui, eu estava com o joelho assim, o médico falou para eu operar. Ele falou assim, como você vai operar? Eu falei assim, aí ele mesmo falou assim, se for para o SUS, você vai ficar na espera. Vai ficar quanto tempo? Vamos ver o que é que vai fazer. O que é que vamos fazer? Ele mesmo fez, falou, respondeu, e no outro dia ele falou assim, nós vamos fazer dessa forma. E o dinheiro apareceu e eu fiz a cirurgia. Deus, ele é fiel. Ele, quando você está na aflição, na adversidade, ele traz a solução. Por isso que ele falou ali, tem de bom ânimo. Aí ele vem com a última frase do texto. Eu venci o mundo. Esse mundo que já é um maligno. Esse mundo que é dominado por Satanás. Eu venci. Assim que Jesus falou. Essas tuas adversidades, esses teus problemas, eu venci. Então ele falou, Jesus venceu todo sistema que se opõe à verdade e tenta enganar e nos enganar diariamente. Ele venceu o pecado. O seu sacrifício na cruz foi remidor, né? Para nos salvar do pecado. E muitas coisas que causam, principalmente na nossa mente, psicologicamente, advém do pecado. Mas Cristo venceu. Cristo venceu. E ele levou sobre si as nossas enfermidades na cruz. Nós vemos lá em Isaías 53, né? De Cristo, ele fez todo o trabalho por nós, né? A única coisa que nós devemos fazer é crer, né? E o que significa vencer o mundo, né? A primeira coisa aqui, o que significa para nós vencer o mundo? Significa, a primeira coisa, é tirar os olhos de nós mesmos. Naquele dia lá, alguns meses atrás, porque a doença humilha. Quem ficou doente sabe que a doença humilha. Eu estava humilhada. Ai, Deus não olha para mim. Ai, ninguém me vê. Ai, eu não tenho condições disso. Ai, não tenho condições daquilo. Ai, eu não vou vencer essa doença. Mas o foco estava só em mim. Quando eu comecei a tirar o foco de mim e olhar para Jesus, que ele tem poder, que ele pode fazer todas as coisas, que ele está acima dos principados e potestades, que ele está acima de governos. No caso, por exemplo, eu esqueci a minha carta dessa vacina. Eu falei assim, eu não vou passar em Portugal. Mas aí eu orei e passei. No Brasil, houve uma situação, eu dei minha carteira de identidade, eles olharam lá na Anvisa, deu meu nome, tudo, minha documentação, eles viram que eu tinha tirado a vacina e passei. Então, ele está acima de governantes. Então, o Senhor Deus, o Senhor, isso que significa vencer o mundo, né? O vencer o mundo é a fé. A Bíblia fala que a nossa fé vence o mundo. Por que a nossa fé vence o mundo? Porque olhando para Jesus, com nossos olhos fitos em Jesus, lá vem a nossa fé. Aí a gente pode vencer o mundo. Através da oração, né? Constante. Nós também, através da oração, faz surgir fé, faz surgir, cria em nós confiança de a gente poder estar com os olhos fitos em Jesus, porque lá, através da nossa fé,
da oração. A gente vê que a gente não está sozinho, né? Como fala lá em Filipenses, se a irmã pudesse ler para mim esse texto também, em Filipenses 4:6, né? Que fala da oração, Filipenses 4:6. Se puder. Vou ler, peraí. Filipenses 4:6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, você vê que a ansiedade não está em nós. Porque se a gente depositar a nossa ansiedade aos pés de Jesus, como fala também lá em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele cuida de nós, irmãos. Verdade. De maneira maravilhosa. Ele cuida de nós quando a gente está parecendo que a gente está lá no buraco. Ele cuida de nós e dos nossos. Não é só de nós. É só você ter constância de oração por eles. A oração tem poder. E nós não podemos deixar de fazer a oração. A pandemia começou no fim de novembro de 2019. Em outubro de 2019, uma amiga daqui do Rio de Janeiro falou assim: Margarida, eu quero uma pessoa, um parceiro de oração. Eu falei assim, tudo bem, vamos orar, mas em Tiombé é difícil eu orar através da internet, né? Do WhatsApp, que a gente ora. Ela falou assim, não tem problema, a gente estabelece um tempo e escreve os pedidos. Então, quando a gente dá, a gente vê, a gente fala, uma da outra, e quando não, e hoje nós somos 4. Olha, a família dessa menina, ela não era crente. O marido é ateu, médico, hoje é crente. A família está toda vindo para Jesus em 2 anos de oração, constante. A gente ora 2 vezes na semana. E você vê que é uma coisa tão assim, a gente ora por tudo, e Deus a gente vai colocando o nome lá e riscando, esse aqui já foi respondido, esse foi respondido, esse foi respondido. Tem tanta coisa que Deus nos respondeu na nossa oração. E é uma coisa, orar constante. Ler a Bíblia fortalece. A Bíblia é alimento. E nós, por causa da nossa vida corrida, por causa da nossa situação de trabalho, mesmo hoje em dia, que os trabalhos estão online, tudo dentro de casa, aí que também em casa não dá tempo de fazer nada. Porque antigamente se dividia o trabalho lá e fazia só as coisas da casa. Hoje em dia, os trabalhos têm se multiplicado tanto dentro da casa, e outro dia minha colega falou, Margarida, estou trabalhando online para o banco, mas eu trabalho às 8 horas e às vezes acrescento mais 4. Eu falei, mas por que são só 8 horas? Ele falou assim, eu não sei, eu não tenho. Então a pessoa, aí ela falou, eu não tenho tido tempo para nada. Então, nós precisamos voltar a ler constantemente a nossa. Não é leitura de versículo, mas leitura, ler. Também não é fazer estudo, não. Ler para se alimentar. Ler, depois ler de novo. Ler como um gado remoendo uma grama. Ele come, engole, depois volta, regurgita aquilo, come, engole. Assim nós temos que aqui nós tenhamos força nela. Outra coisa, irmãos, que a gente tem que fazer é deixar a murmuração. Ver o mundo dizer deixar a murmuração. Deixar de falar que eu sou coitada. A gente tem do nosso lado, o que está em nós é maior do que está no mundo.
A gente vive falando isso de boca, mas a gente não entra na nossa mente que o que está de nós é maior do que está no mundo, que é o maior que está lá. Então vamos parar de murmurar, parar de achar, de colocar o nosso Deus num patamar, no mesmo nível que nós, pequeno. Mas nosso Deus é pequeno. Nós podemos ser pequenos diante de Deus, diante de outras coisas. Mas Deus, nosso Deus é imenso. É como fala lá em Efésios, nós não sabemos a altura, a largura. Nosso Deus é muito grande. Né? Depois, ter paciência. Muitas vezes nós precisamos ter paciência, sabe? Ter paciência. Né? É como se fosse aquela velha que tinha aquela causa com aquele juiz iníquo, ela foi lá várias vezes. Vai lá várias vezes. Então, ora, irmãos, não fique esperando para ontem. A nossa vida, os seres humanos de hoje, eles querem as coisas ontem. Mas a Bíblia fala que muitas vezes, muitas coisas, a gente tem que ter perseverança, paciência. E depois, irmãos, a última coisa que a gente tem que fazer é seguir em frente e levantar a cabeça, não ficar olhando para o chão nem para baixo, como se nós fôssemos derrotados. Nós não somos derrotados. Em Cristo Jesus, nós vencemos e somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É assim que a Bíblia fala, é assim que a gente crê. Então, precisamos estar assim. Então, irmãos, para finalizar, eu vou falar agora, não precisa da irmã falar, que eu tenho aqui já escrito. Lá em João 14, 27, fala da paz. Nós precisamos ter paz, viver em paz, mesmo que na adversidade, mesmo que na aflição, é ter paz. Então, falar assim, lá em deixe-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Lá em Salmos fala assim, Salmos 29 anos, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Em Isaías 26, 3, fala assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja a palavra que o Senhor colocou no coração da irmã Margarida. É assim que o Filho de Deus anda, o cristão. A gente passa por momentos complicados, cada um de nós. Ninguém é melhor que ninguém.